Pessoal, continuando aqui o que tinha dado problema. Então, até mais ou menos o que, Caro Jonathan, foi foi até essa primeira parte aqui. Eu consegui ouvir até a parte daí da função inversa, caso de y sobre 3 de 1/5. Aí depois passou para as partes de baixo, né? Só que eu só vi o senhor escrevendo mesmo. Aí depois parou tudo. Foi assim também, Amanda. O Problema. Foi sim. Obrigado. Prezada colega. Tá bom, então vamos continuar aqui dessa primeira parte que eu parei, que era mais importante, né? Então aqui a gente determina a função inversa, depois a gente aplica a regra. Então a regra ela pode ser vista de uma maneira simples, assim, ó. Derivada da inversa é a inversa da derivada. Simples assim. assim. Então aqui embaixo a gente coloca a derivada da função f de x, que é menos 3x aqui. Então fica Então 1 fica sobre 1 sobre menos 3x aqui com a derivada, que dá menos 15x a quarta, né? Só que aí eu já botei o menos lá em cima para facilitar. Tá? E aí o que eu comentei aqui que não pegou para vocês, mas que pelo menos está gravado lá, é que a gente tem que ter cuidado porque essas funções elas têm variáveis diferentes. a inversa tem uma variável e a outra função tem outra variável. Então, se a inversa for y, a f vai estar na variável x. Então quando a gente aplica essa regra bem aqui desse jeito, ainda não acabou a conta. Tá? A gente ainda precisa substituir o x em função de y. Certo, pessoal? Porque a gente tem que expressar a função que a gente está derivando na variável dela. Nesse caso, a variável é y. Então a gente tem que expressar ela na variável y. Ok? Então, fazendo isso, a gente tem que substituir o x por isso aqui. Como é que a gente fizer isso? Foi a primeira coisa que a gente fez. A gente isolou o x e encontrou ele em função de y, né? Então aqui a gente não troca x e y de lugar, como eu ensinei. E aí fazendo isso finalmente, fica menos 1 sobre 15 x a quarta, sendo que x é menos y sobre 3 elevado a 1 quinto. Como aqui é um expoente par, que é 4, e aqui tem um sinal negativo, fica positivo. Então fica 15 y sobre 3 elevado a quinto elevado a 4, que vai ser elevado a 4 quintos. Potência fica assim. Então por esse motivo fica menos 1 sobre 15 y sobre 3 elevado a 4 quintos. Como eu mencionei, esses aqui são os exemplos apenas para a gente se acostumar, né? Não é exatamente a continuidade dessa regra. Aplicar para essas funções, porque essas funções a gente já sabe derivar. Partindo dessa inversa aqui, a gente poderia ter derivado ela diretamente, quer ver? Ela é menos y sobre 3 elevado a 1 quinto. Então calcule a derivada de f a menos 1 de y é menos y sobre 3 elevado a 1 quinto derivada. Então vai ser menos 1 quinto y sobre 3 elevado
cometi um erro aqui no slide anterior. Então vai ser menos um quinto y sobre 3 elevado a 4 quintos, né? É negativo, então vai ser 1 menos 1. Só que pela regra da cadeia a gente tem que derivar isso aqui também. Foi o que eu esqueci de fazer ali atrás. Então essa derivada dá 1 terço, então fica menos 1 quinto vezes 1 terço. Aqui fica y sobre 3 elevado a menos 4 quintos. Então fica menos 1 sobre 15 vezes y sobre 3 elevado a 4 quintos. Que é exatamente o resultado anterior. Tá vendo? Nem tinha errado, enganei. Que é exatamente o que a gente tinha aqui. Então esse é um exemplo em que a gente pode aplicar a regra da derivada da inversa, mas que isso na verdade, lá de novo, e acho que isso na verdade não vai ser útil. Então aqui é usando apenas como exemplo. Uma aplicação interessante que eu resolvi tirar diretamente lá do cálculo A, porque estava bem interessante. Foi essa aqui, ó. Na figura 4.3 apresentamos os gráficos das funções f de x igual a x ao quadrado mais 1, que no caso é essa daqui, que eu pintei aqui de vermelho. É definida aqui nos positivos e o zero. E a função g de x, que é a inversa dela nessa região, né? Que vai ser a raiz de x menos 1. Caso eu acho que... tá certo. A raiz de x menos 1 aqui. E aqui seria a x ao quadrado mais 1. Pela simetria com a reta, essa reta aqui do meio, que é a bissextriz dos quadrantes ímpares. Pela simetria com essa reta, podemos afirmar que f e g são funções inversas uma da outra. Né? Então elas são inversas uma da outra. Se eu pegasse aqui y igual a x ao quadrado mais 1, aí eu passo y menos 1 igual a x ao quadrado. Então x é raiz de y menos 1. Na verdade seria mais ou menos. Mas basta pegar o mais porque a gente já está supondo que tudo é positivo aqui em cima. Então x vai ser raiz de y. Ou melhor dizendo, a g de x vai ser raiz de x menos 1, trocando x por y. Variável não importa muito. Tá, então resumindo aqui, ó, o que o exemplo diz é o seguinte: tem essa função x ao quadrado mais 1, tem a inversa dela aqui, e bem aqui nesse ponto que vale 2, aqui ó, bem aqui, essa função tem uma tangente. A tangente é essa reta, tá bem fininha aqui, não sei se eu consegui ver, que eu estou passando a caneta, tá? Essa vai ser a reta tangente à função f aqui, e aqui tá a g, que é a inversa dela. Chama de f a menos 1 logo, né? Então o que o livro nos mostra é o seguinte: a equação da reta tangente a essa curva x quadrado mais 1, essa aqui, no ponto 2,5, vai ser 5, é y igual a 4x menos 3, ou seja, o coeficiente angular dela é 4. Então bem aqui o coeficiente angular é 4 dessa reta tangente. Mas olha só que interessante. Quando a gente inverter a situação agora, essa reta tangente na inversa vai ser calculada no ponto 5. E o coeficiente angular dela vai ser 1/4. Então tudo que está sendo dito aqui é o seguinte, ó. O coeficiente angular da reta tangente à função inversa vai ter um valor inverso do coeficiente angular da função original. Ó, o coeficiente angular lá na função original é 4, na função inversa é 1/4. Por quê? Porque esse coeficiente angular é a derivada da inversa calculada no ponto x igual a 5. Então ele vai ser 1 sobre a derivada da função f calculada no ponto x igual a 2.
pela regra que a gente acabou de ver. Então esse aqui é um exemplo interessante que vale a pena vocês darem uma olhada lá no cálculo A, na seção que fala sobre função inversa, que é a seção 4.14, tá? Então é interessante vocês darem uma olhada nisso aqui. Seção 4.14. Ok, pessoal? E aí a gente vai para derivadas de funções trigonométricas inversas, que é onde a gente queria chegar. Como eu mencionei ontem, é uma coisa que vai ser útil para algumas integrais importantes que a gente vai encontrar pelo caminho. Então, ó, derivada da função. Oi. Só voltando rapidinho no exemplo. O segundo exemplo anterior que o senhor deu. No caso, o senhor primeiro pegou e derivou x. Não, no passado. O senhor primeiro derivou x, depois derivou y, né? A função dele. Aí, pois é, não faz diferença se a gente quiser derivar logo direto o y, não é isso? O senhor só colocou isso pra gente verificar que vai dar a mesma coisa, né? Exatamente, é. Sendo que nesse slide aqui que eu estou mostrando, a gente usou a regra da derivada da função inversa, e nesse aqui não. Foi direto. A gente pegou a inversa e derivou diretamente ela. E aqui a gente encontrou a derivada da inversa invertendo a derivada da outra, que é usar a regra da derivada da inversa. Exatamente como você falou. Ok, obrigada. De nada. E eu usei isso como exemplo justamente porque bem aqui, como é que a gente vai derivar a função arcosseno? Né? Como é que a gente pode fazer isso? O jeito mais fácil é usar a derivada do seno que a gente já conhece. Então esse aqui é um exemplo que a gente vai usar a regra da derivada da função inversa, e esse é o melhor caminho. E na verdade eu nem sei se tem um outro caminho. Deve ter, mas não deve ser simples, com certeza. Então vem aqui para calcular essa derivada, nós vamos usar a regra da derivada. Se a gente tivesse um semestre normal, um semestre que durasse 4 meses, e eu tivesse começado na hora certa, eu poderia colocar na lista de vocês um exercício mais complicado como esse aqui. É porque é interessante saber fazer isso. Mas acho que eu não vou colocar não. Vou colocar uma aplicação disso aqui, que vai ser mais fácil. Então aqui a gente vai usar a regra da derivada da função inversa. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O arcosseno de x o arcosseno de x a gente vai derivar. Só que isso é o inverso do seno. É o seno menos 1. Então pela regra da derivada da função inversa, isso é igual a 1 sobre a derivada do seno, mas não na mesma variável. Vai ser numa outra variável y aqui, onde x é igual a seno de y. Tá? A derivada disso. Tem que ser variáveis diferentes e elas são relacionadas por essa igualdade aqui.
tá? Então o que que fica essa derivada do seno de y? Fica cosseno de y. Só que a gente quer expressar isso em função de x, e x é o seno. Então significa que a gente tem que expressar o cosseno em função do seno. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Pela relação fundamental. Cosseno quadrado de y mais seno quadrado de y igual a 1. Então a gente vai isolar o cosseno. Cosseno quadrado de y é 1 menos seno quadrado de y, e a gente tira a raiz. Aqui a gente deveria botar o mais ou menos, mas só que eu não vou entrar em detalhe o que é mais, porque isso se deve à limitação que a gente tem do domínio da função a cosseno, que é justamente de menos π sobre 2 a π sobre 2. E nesse intervalo o cosseno vai ser positivo. Então esse é o motivo. Sendo assim, o cosseno y a gente pode expressar como sendo raiz de 1 menos, lembrando que o x é o próprio seno de y, isso é 1 menos x ao quadrado. Olha só. Quem diria que a gente ia derivar uma função que é o inverso de uma função trigonométrica e o resultado seria esse aqui. Então o resultado é que a derivada do seno menos 1 de x, ou melhor, vamos escrever assim, fica mais bonitinho. A derivada do seno menos 1 de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Bom dia, Wendel. Então esse aqui é o resultado usando trigonometria e a regra da derivada da função inversa. Ok? É da mesma forma dá para fazer a do cosseno. Então a do cosseno é mais ou menos assim. Derivada do cosseno menos 1 vai ser 1 sobre a derivada da sua inversa, que é o cosseno, só que calculada na outra variável que é y, sendo esse y relacionado com x da seguinte maneira: x é cosseno y, porque isso equivale a dizer que y é cosseno menos 1 de x. Tá. Isso daqui é o que está escrito lá na regra da derivada da inversa. É um pouquinho complicado de visualizar a primeira vez, mas é o que está lá. Então a derivada do cosseno vai dar o seno. Então fica 1 sobre seno y. E agora a gente tem que expressar. Não dá o cosseno, não dá o seno não, né? A derivada do cosseno dá menos seno. Então fica 1 sobre menos seno. Ou geralmente a gente bota o sinal de menos em cima, né? Economizar espaço, fica menos 1 sobre seno de y. E aí a gente vai expressar o seno agora em função do cosseno, porque o cosseno é o que a gente sabe, vale x. Então a gente vai expressar o seno de y em função da variável x, que é a que nos interessa aqui na definição que a gente está derivando, que é o próprio cosseno. Então é a mesma coisa que a gente fez agora: seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. A gente isola o seno agora. Então o seno ao quadrado vai ser 1 menos cosseno ao quadrado e tira a raiz. Então o seno
vai ser a raiz a de raiz 1 de menos 1 menos cosseno cosseno quadrado, quadrado, que é a mesma que é coisa a que mesma coisa que cosseno de cosseno de y ao né? quadrado, né? E de novo aqui, por que a gente não botou mais ou menos? Porque a a limitação dessa função inversa do cosseno vai se dar vai se dar justamente no intervalo em que o seno que o seno vai ser positivo. Então não vai Então precisar não vai botar precisar botar mais mais ou menos. E E substituindo substituindo x por cosseno y, como ele é ao o contrário, cosseno cosseno y y por x, isso fica fica a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então, voltando lá para o início, temos o seguinte. A derivada do arco cosseno menos x é é menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. E eu vou fazer essas duas aqui. Olha, dá pra perceber uma coisa aqui interessante, ó. A derivada do arco cosseno é menos a derivada do arco cosseno. Então não tem muito o que memorizar, elas diferenciam só por um sinal. Vamos fazer só mais uma aqui, que é a derivada da arco tangente. Usando a mesma regra. Então a derivada da tangente a menos x vai ser 1 sobre a derivada da tangente de y. Porque se y a gente chama aí de y, a tangente a menos 1 de x, significa que x é a tangente de y. Então x e y são funções inversas uma da outra. Então a derivada aqui do y é 1 sobre a derivada do x. Elas são inversas uma da outra. Tá? Essa é a regra. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então isso vai dar secante ao quadrado de y. Né? Então bem aqui nessa passagem a gente usou o seguinte: derivada da tangente de y é secante ao quadrado de y. E vamos usar outra coisa agora, que é uma identidade que a gente viu, que é o seguinte: 1 mais tangente ao quadrado de y é igual a secante ao quadrado de y. Tá? Então vamos usar isso aqui, e aí fica 1 sobre 1 mais tangente quadrado de y, só que tangente de y é x. Então isso é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Olha só como essa foi mais fácil. Não teve que tirar a raiz. Então a conclusão é que a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu acho bonita essa derivada aqui, não sei porquê. É interessante como ela aparece em algumas situações de física. Mas eu vou deixar para falar disso quando eu falar de integral. Aparece, por exemplo, no cálculo do campo elétrico gerado por um fio infinito, seu nome não. Ok? Então é isso, pessoal. Resumindo, nós temos a derivada do arco cosseno 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco cosseno menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E a derivada da tangente, que foi a única que eu memorizei, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Certo? E aí eu não vou fazer essas outras aqui, mas eu vou pedir para vocês usarem esses resultados aqui. Então, por exemplo, a derivada da arco tangente
Menos 1 sobre 1 é x ao quadrado. Depois, derivada da arco secante. 1 sobre módulo de x raiz de x ao quadrado menos 1. Derivada da arco cossecante. É menos 1 sobre módulo de x raiz de x ao quadrado menos 1. Certo, pessoal? Então mais ou menos isso que eu queria falar sobre essas funções. E a gente pode aplicar essas regras usando a regra da cadeia. Então, por exemplo, o que eu vou pedir na lista de vocês vai ser algo parecido com isso aqui. Calcule a derivada do arco seno de x ao quadrado mais e elevado a x. Tá? Calcule isso. Então a gente vai usar a regra da cadeia aqui. Então isso vai ser a derivada do arco seno de y em relação a y vezes a derivada desse y, vamos chamar de z para não confundir com o que a gente estava fazendo ainda agora. Vezes a derivada desse z em relação a x, sendo z esse argumento aqui. Então, isso é a regra da cadeia que a gente discutiu antes, a mais importante do problema. Então, a derivada do arcosseno, a gente viu que é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Nesse caso, z ao quadrado. Vezes a derivada de z em relação a x. Onde z é x ao quadrado mais z elevado a x. Então, isso fica 1 sobre raiz de 1 menos, aí a gente substitui o z, que é x ao quadrado mais z elevado a x, ao quadrado, vezes a derivada desse x ao quadrado aqui, que vai dar 2x mais z elevado a x. Então essa vai ser a resposta. A gente pode botar isso aqui em cima para ficar mais limpo. Então o que eu vou pedir na lista de vocês vai ser parecido com isso aqui. Onde vocês vão precisar apenas lembrar daqui para cá que a derivada do arcosseno de z é 1 sobre raiz de 1 menos z ao quadrado. E vão ter que lembrar também aqui nessa outra passagem da regra da cadeia. Então não é nem um pouco diferente de qualquer outra regra de derivação. Memoriza a regra de derivação e usa a regra da cadeia. É possível que tenha complicado um pouco agora, porque vocês estão vendo essa derivada pela primeira vez do arcosseno. Acredito que alguns, talvez não todos. Então, pode ser que tenha alguma dúvida. Fiquem à vontade para perguntar algo sobre isso. Deu print? Não. Alguém quer falar primeiro? Pode falar. Não fui eu. Sem querer, pode falar. Tudo bem. É que o senhor tinha falado que a gente não tem... O senhor não ia passar daquele tipo, né, na prova. Algum exemplo, mas o senhor passou a lista 2, né? A extra. Tem esses exemplos aí de os outros também, então dá pra treinar antes da prova. Sim. É verdade. Já pensando nisso, porque eu não tenho que mandar outra depois, eu já mandei com as coisas que eu ainda não tinha falado. Mas o que eu quis dizer foi que eu não vou pedir esse tipo de demonstração aqui, entendeu? Tipo, mostre que a derivada da gente dá não sei o que. Eu vou pedir assim. Calcule só. Calcule a derivada disso. Aí no meio disso vai precisar dessa derivada do arcosseno. Só a forma, não vai demonstrar nada. Então,
Na prova o senhor quer que a gente faça nesse estilo, né? Não precisa negócio de desenvolver, pode deixar mesmo só montado, vamos dizer assim. É porque, enfim, eu acho que a gente tem que justificar o nome da disciplina. Tem que ser só cálculo mesmo. Eu falo de outras coisas além do cálculo, justamente porque eu estou ensinando, né? E aí você se esforça para tentar entender e tal, mas o que importa mesmo é calcular nesse momento. Aprender a calcular isso aí, gente. Só isso. Não, assim, eu digo de desenvolver essa parte, por exemplo, no denominador aí. Se o senhor vai querer que a gente desenvolva os quadrados, tipo, coloca aí 1 menos, aí x a quarta mais 2x quadrado. Não. Até porque isso vai complicar mais. É melhor deixar assim mesmo. Agora não pode deixar com esse Z aqui. Pode deixar com Z. Porque a derivada é em relação a x, então tem que estar tudo função de x no final. Seria essa a única exigência, eu acho. Se não quiser também colocar com o Z, tipo, fazer direto também, sem problemas, né? É claro, quem já tiver mais habilidade, como você deve estar, né, já que está comentando isso, pode fazer direto, sem problema. Beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Meus amigos. Mais alguma coisa? Tá tudo bem aí, John? Geralmente pergunta bastante. Tá conseguindo acompanhar? Atrasou um pouco aí Tá tudo tranquilo, o professor. acompanhamento. Porque no caso meu celular deu um problema na bateria e eu perdi a aula retrasada, né? Aí, mas tipo, eu tô conseguindo acompanhar de boa. Beleza então. Tranquilo. Mais alguém aí, pessoal? Alguma coisa? Se não tiver, eu vou prosseguir. Segue o fio. Prossegue. Tá. Tá. Só mais um, pra gente usar outra regra da cadeia aqui. Outra regra de derivação. Eu acho que eu vou ficar só nessas três primeiras. Então vamos ver uma tangente. Calcule de um outro jeito, calcule a derivada do arco tangente. Vou botar assim, tangente a menos 1, que tem que se acostumar com as duas notações. Tangente a menos 2x mais 3 elevado ao cubo. Então isso aqui seria um exemplo que tem que usar a regra da cadeia duas vezes. Então isso vai 3 vezes tangente a menos 1 de 2x mais 3 elevado ao quadrado, né? Vezes a derivada disso tudo. Vezes a derivada da tangente a menos 1 de 2x mais 3. Então isso dá 3 derivada tangente a menos 1 de 2x mais 3 ao quadrado vezes a derivada dessa arco tangente. E a derivada da tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, mas o x agora é tudo isso. Vezes a derivada disso. Só vocês estão conseguindo acompanhar essa regra da cadeia e alguém não entendeu? Alguma passagem desse exemplo que foi feito até agora? Tá. Então fica 3, repete. Dividido por isso daqui, eu também não vou expandir.
vezes essa derivada que é 2. que é 2. Derivada de 2x Derivada mais de 3. 2x mais 3. Então fica simplesmente 6 vezes vezes tangente tangente inversa inversa de 2x de mais 2x mais 3 3 elevado ao elevado ao quadrado dividido por 1 mais 1 mais 2x 2x mais 3 mais 3 ao ao quadrado. quadrado. Então bem Então, aqui, bem aqui, nessa linha daqui pra cá, pra cá, a gente usou a a gente usou a derivada derivada da da arcotangente. arcotangente. Tangente Então, a gente vai dizer igual a igual a 1 sobre 1 mais 1 z ao mais z ao quadrado. quadrado. Sendo Sendo z z isso daqui. isso daqui. Eita, Eita, meu Deus. meu Deus. Sendo Sendo z z 2x 2x mais mais 3. 3. Tá. E usamos a regra da cadeia duas vezes. Da primeira para a segunda linha tem uma regra da cadeia e da segunda para a terceira tem outra. Então é Então, mais ou menos isso. alguma dúvida em relação a esse exemplo aqui? Não? Não? Então, Então, vamos comentar um pouquinho também sobre a derivada das funções hiperbólicas inversas. Então, vamos ver só essa aqui, derivada da função arcosseno. Essas aqui são um pouco mais fáceis de fazer, porque elas têm uma uma expressão para para a a inversa em função função no logaritmo. Então não vai precisar daquela regra da derivada da função inversa, né? Por exemplo, seno seno hiperbólico inverso inverso de x é o log é o log natural do módulo de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Então a gente pode calcular essa derivada diretamente sem usar aquela regra, né? Assim, ó, derivada dessa função não precisa disso aqui tudo. Derivada do seno hiperbólico inverso de x é a derivada desse logaritmo. Então vai ser a derivada de um logaritmo de u, onde u é isso aqui. Então pela regra da cadeia, isso dá 1 sobre u derivada de em em relação a x. Ou seja, linha sobre u. Então isso vai dar u' que vai ser a derivada de de x x mais raiz de x ao quadrado mais 1 dividido por isso. E aí a derivada de x dá 1. a A derivada dessa raiz vai dar a derivada de x ao quadrado mais 1 elevado a meio, dividido por esse u que eu estou com preguiça de escrever. Vou botar u de novo, e aqui não é vezes, aqui é mais. Então é 1 mais. Derivada disso vai dar meio vezes x ao quadrado mais 1 elevado a meio menos 1, né? pela regra da derivada da potência vezes a derivada de x ao quadrado mais 1. Então isso vai dar 1 mais 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais 1 vezes 2x. Recorta esse 2 com esse 2 sobre u. Então por enquanto é isso. Será que dá para simplificar? Vai ter que dar simplesmente 1 sobre raiz. Então que a gente consegue chegar nisso.
Eu acho que sim. Interessante. Interessante. Muito interessante, Interessante esse exemplo. Então vamos prosseguir aqui. Ficou Um mais. Isso aqui. Então ficou 1 sobre U. 1 mais x sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Ou assim. Só que o é igual. Então vamos escrever isso assim, sobre U vezes. Botando essa raiz em evidência, 1 sobre essa raiz em evidência, vai ficar assim. Ela vai aparecer bem aqui e vai sumir ali. Certo? Deu para entender essa passagem, pessoal? Se a gente multiplicar de volta aqui, a gente vai voltar para cá. Tá? Então eu botei esse 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 em evidência. E aí ficou assim. Então isso dá 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1 vezes lá em cima x mais raiz de x ao quadrado mais 1 dividido por U. Né? Dividido por U. Sendo que o é o próprio negócio que está no numerador. Se a gente olhar aqui para o slide anterior, o é x mais x ao quadrado mais 1. Então a gente chegou numa situação interessante em que vai ter uma grande simplificação. Cancela. Isso aqui vai dar igual a 1. Isso aqui vai dar igual a 1. Então fica que a derivada do seno hiperbólico inverso de x é simplesmente 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 1. Não é interessante como isso daqui é parecido com a derivada lá do seno hiperbólico, do arcosseno e do arco tangente. É interessante isso, né? Só que aqui é o arco seno hiperbólico. Então, é o inverso do seno hiperbólico. Parecido com o inverso do seno. Interessante. Eu vou fazer só esse, pessoal. Porque senão a gente vai ficar até dezembro derivando essas funções aqui. Mas a gente tem essa tabela aqui, pode seguir esse exemplo. Na aula anterior eu dei a expressão de todas essas funções são os logaritmos, né? Então derivando aqueles logaritmos a gente pode demonstrar essa tabela toda aqui. Eu tirei aqui calcular e como vocês podem ver nesse livro as autoras elas já ajudam a gente já botando o argumento aqui da função como uma outra função. Então isso aqui já é uma regra da cadeia, na verdade. Então a derivada do argumento do seno hiperbólico, que é a mesma coisa que eu mencionei na aula anterior, seno hiperbólico a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que seno hiperbólico a menos 1 de U. Né? Vai ser 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado, como a gente demonstrou aqui. Só que vezes a derivada de 1, ela já está considerando isso como uma regra da cadeia. Elas. Como uma regra da cadeia. Certo? E as outras vão ser parecidas. Então a derivada do argumento do seno hiperbólico vai ser 1 sobre o quadrado menos 1. Então aqui só uma diferença no sinal. E assim por diante. 1 menos 1 ao quadrado. Essa daqui também 1 menos 1 ao quadrado, mas para uma outra intervalo de valores, né? Que vão ser dois intervalos de valores. Aqui um intervalo. E assim por diante, cada um vai ter a sua regra. Não vou entrar em detalhe de cada um, o importante é vocês saberem pegar essa tabela aqui e aplicar num exercício que é o que eu vou passar para vocês. O que é essas regras, certo? Então alguma questão em relação a essa parte? Eu queria só fazer mais um comentário de outra coisa.
Quais os comentários? Tranquilo. Ainda bem que você vai postar no YouTube. Porque deu Às vezes deu eu uma sou travada aí? Não, diga. Não, porque eu tenho um comércio aqui, aí quando eu vou atender os clientes, eu volto, já atendi a explicação e eu fico meio que voando. Aí eu vou assistir a aula no YouTube, eu consigo ter uma percepção melhor. Tu faz muita coisa então, né, bicho? Porque Tem um canal tem um canal no YouTube, no comércio, tá tá fazendo curso, Tem que ter muita tem saúde. muita saúde. É a vida, tem que seguir. Tá certo. Tá Não, certo. mas é parabéns. Parabéns. Não tô Não, brincando, brincando não. não. É isso aí, É isso aí mesmo, é é difícil. difícil. Valeu. Valeu. Bom, mas qualquer coisa aí, se tu for assistir, não entender, me me pergunta. pergunta. Sim. Mas até agora as aulas são bem explicativas. Dá pra entender. Tá legal. Beleza. Bom, Bom, então vamos ver um exemplo aqui, usando a usando a regra da cadeia desse primeiro, que o que o calcular, calcular, as as autoras já nos ajudam muito, já botando a regra da cadeia aí, então, por exemplo. Por exemplo, calcule a derivada do seno hiperbólico a menos 1 de x ao cubo menos 6, por exemplo. Então isso daqui é o lula da né? fórmula, né? Então pela fórmula, essa derivada vai ser u' sobre raiz de 1 quadrado mais 1. Pela fórmula da lista anterior aqui, slide anterior. Então ficou tranques agora, né? Aqui, ó. Derivada de 1 vai ficar derivada de x ao cubo menos 6. Dividido pela raiz quadrada. U ao quadrado mais 1. Então é x ao cubo menos 6 ao quadrado mais 1. Precisa expandir. Comecei com a mão da agora, então aqui a gente deriva o numerador, fica 3 x ao quadrado. Derivada de 6 é 0. E acabou. Tá? É isso. Então vão ser exemplos desse tipo aqui. A gente vai precisar na nossa lista, ok? E aí eu queria nessa parte final, se vocês tiverem ainda paciência de aguentar mais 20 minutos, queria falar rapidinho sobre algumas aplicações físicas da derivada que, dado que vocês estão fazendo esse curso, né, de física, muitas vezes é difícil fazer essa conexão, mas eu acredito essa conexão entre a física e a matemática, né? Mas eu acredito que esse aqui seja um exemplo de uma situação em que é bem interessante e importante fazer essa conexão e não vai ser tão complicado assim não, vai ser bem natural. Vou falar só de um exemplo da cinemática e um exemplo da dinâmica. Então na cinemática que vem de alguma língua antiga, não lembro agora. Se é latim ou grego antigo, kinesis significa movimento, provavelmente grego. Então cinemática vem daí, vem de movimento. É daí que vem também a palavra cinema, né? Vem daí, dessa mesma radical, significa movimento, kinesis. Então onde vem também a energia cinética, que é a energia do movimento. Interessante, né? Então a cinemática na física é o estudo do movimento puro, digamos assim, a velocidade, a aceleração, sem entrar em consideração sobre causa e efeito, sem falar de causalidade, de força, de interação, sem falar de muita coisa, né? Falando só mesmo de posição, velocidade e aceleração. Isso é cinemática. Em qualquer contexto. Seja na mecânica clássica, mecânica relativística ou até mesmo mecânica quântica. Muito embora a cinemática lá da mecânica quântica seja
coisa muito diferente. Bom, então a gente tem essa noção aqui na física, né? Do movimento unidimensional. Vamos supor que tem um eixo aqui X que não ficou bom dessa cor, né? Vamos supor que a gente tem um eixo X aqui. Aí a gente tem que destacar aqui um ponto que a gente vai chamar de origem. Na verdade, para a gente considerar um movimento, tem que ter mais um eixo Y e mais um eixo Z. Para que assim a gente forme um sistema de coordenadas. Ou também chamado referencial. Certo? Então, quando a gente tem um referencial, ou um sistema de coordenadas, ou um sistema de referência, também tudo a mesma coisa, aí a gente pode analisar o movimento em uma, duas e três dimensões. Como vocês vão estudar isso, ou estão estudando, ou já estudaram isso em Física 1, e o meu foco aqui é a derivada, então se eu falar de duas ou três dimensões, vai entrar vetores. E aí vai entrar mais uma complicação matemática que vai tirar o foco da complicação que a gente está tentando entender. Né? Então eu vou falar em uma dimensão só, para focar na derivada. Também aqui, olha, se a gente vai analisar o movimento aqui de uma partícula M, de massa M, ela começa numa posição x0 e aí ela se move sobre essa reta aqui de alguma forma e ela acaba numa outra posição x aqui. Essa diferença é o que a gente chama de deslocamento. Que é x menos x0, que a gente pode chamar também de delta x. Só que como isso daqui é uma coisa que acontece no mundo real, o tempo está passando enquanto isso acontece. Então enquanto a partícula estava aqui, o relógio marcava T0. Quando ela chegou aqui, o relógio marca T. Né? Então esse deslocamento aconteceu no intervalo de tempo. Que foi o intervalo de tempo T menos T0, que é o delta T. Então, por exemplo, aqui vem aqui o 40 horas ver o peso saiu da posição x0 igual ao fim da linha, e chegou aqui no fim da linha, que fica 300 km depois. E levou um tempo para isso acontecer. De aproximadamente 6 horas, que é mais ou menos o tempo que a gente sente que passou quando está dentro do ônibus, né? Então com isso a gente pode ter uma velocidade média que a gente chama. A velocidade média Vm é igual ao deslocamento sobre o intervalo de tempo. Deslocamento sobre intervalo de tempo. Ou seja, delta x sobre delta t. Tá? Então isso é a velocidade média. É isso que a gente estuda no ensino médio. Então a velocidade média ela vai ser delta x sobre delta t em uma dimensão. Agora imagina que o ônibus ele está aqui na posição x0 e ele chega aqui na posição x, então aqui ele começa parado, né? A velocidade inicial é igual a zero. Só que chega uma hora que ele está aqui no meio do caminho, que o mostrador dele vai dizer que ele está a, sei lá, 90 km por hora. Né?
Como isso é possível? Como isso é possível? Você já parado para pensar nisso? Porque a gente estuda a velocidade média, mas a velocidade ela é uma coisa difícil de entender. Se a gente parar para pensar seriamente sobre ela, ela é difícil de entender. Porque como é possível que a velocidade seja um deslocamento sobre um intervalo de tempo e eu possa dizer que bem aqui num instante t igual a 1 hora, o ônibus tem uma velocidade naquele instante que o velocímetro médio está a 90 km. Porque naquele instante qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é zero. A cada instante o intervalo de tempo entre um instante e ele bem mais zero. Isso não é absurdo? Vocês não acham isso absurdo? Eu acho. Então como é que eu vou dizer e também nesse intervalo de tempo qual foi o deslocamento entre ela sair de um lugar e chegar no mesmo lugar? É zero. Então a velocidade, se a gente usar a fórmula da velocidade média para tentar calcular a velocidade instantânea, vai dar zero sobre zero. Que é um grande absurdo, não é? Então a gente resolve esse problema introduzindo o conceito de derivada. Que vai dizer o seguinte, se a posição for dada por uma função, uma função x que depende do tempo, se isso acontecer, então a velocidade ela vai ser o seguinte, a velocidade média ela vai ser a posição do instante t até um instante t mais delta t, né? menos a posição do instante t dividido por esse intervalo de tempo. E à medida que a gente fizer esse intervalo de tempo cada vez menor, como agora a posição é uma função de t, agora faz sentido considerar um limite quando esse intervalo de tempo tende a zero. Então faz sentido num certo instante t eu calcular o limite quando delta t tender a zero. Então vai fazer sentido isso aqui. O limite de x de t mais delta t menos o x de t sobre delta t quando delta t tender a zero. E isso daqui é o que a gente vai definir como sendo a velocidade no instante t. Então a velocidade instantânea, a velocidade no instante t, é o limite da velocidade média quando a gente vai diminuindo o intervalo de tempo entre uma posição e outra. E o que é isso senão a derivada da posição x em relação ao tempo t? Tá? Então é assim que a derivada surge naturalmente na física ao tentar entender o movimento. E é interessante a gente ter uma certa humildade diante disso aqui, porque isso levou séculos para ser compreendido. Então, por exemplo, existe os paradoxos de Zenão. Quem tiver curiosidade de conhecer a história, veja os paradoxos de Zenão. Zenão de Eleia. É um pré-socrático. Filósofo pré-socrático. E aí o paradoxo dele era justamente o seguinte: imagina uma seta voando no ar. Se tu fotografar cada instante, a seta está parada. Só que o tempo é feito desses instantes que passam um depois do outro. Então, em cada instante ela está parada, juntando tudo, ela está parada em cada instante. Logo o movimento não existe. Isso é um dos paradoxos de Zenão. Então, para tentar entender o que é velocidade instantânea, veja que foi um desafio de milênios. Então, quando a gente escreve que a velocidade é derivada da posição em relação ao tempo, isso daqui é uma coisa para a gente meditar, para a gente pensar. Para realmente compreender o que significa isso, não é simplesmente deixa de ter.
tá? Então a gente vai Então a gente vai calcular, do do XDT, mas por trás por disso trás disso tem muita pra coisa para pensar. O que eu O tentei, que eu tentei falar aqui aqui do do absurdo era justamente esse paradoxo de dizer não, ou seja, vou vou analisar o movimento aqui no intervalo de tempo ΔT que vai dar um ΔX. Mas a Mas a velocidade velocidade instantânea instantânea parece absurda, absurda, porque porque ela seria uma distância zero dividido por um tempo zero. E só quem consegue resolver isso e tirar esse absurdo é a derivada. Por quê? Porque a derivada é um limite. E o limite é o que tira esse absurdo. Vai calcular não uma divisão por zero, mas um limite quando o intervalo de tempo tende a zero. E isso é uma coisa extremamente diferente de dividir por zero, porque dividir por zero não existe. É impossível. Certo, pessoal? Então era mais ou menos isso que eu queria falar sobre velocidade instantânea. O que nos conduz ao conceito de velocidade instantânea como derivada. Então, por exemplo, lá no movimento retilíneo uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme, a gente tem isso aqui, né? X igual a x0 mais VT. Aí a velocidade vai ser constante. Por quê? Porque a velocidade é dx/dt. Então ela vai ser a derivada disso em relação ao tempo. x0 mais VT. E aí, como a variável aqui agora é t, derivada constante é zero, derivada de VT vai dar V. Isso significa que a velocidade é constante. Lá no movimento retilíneo uniformemente variado, onde a posição ela é o x de t agora vai ser x0 mais v0t mais meio da aceleração t ao quadrado. Veja que a velocidade agora não vai mais ser constante. Né? Por quê? Porque a velocidade vai ser dx/dt. Então ela vai ser a derivada em relação ao tempo disso tudo aí. Que é x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Então a derivada da constante é zero, que é um polinômio, né? Derivada de v0t é zero. E aí fica meio a, que é constante, vezes a derivada de t ao quadrado, que é 2t. Então isso vai dar v0 mais at. Então agora a velocidade do movimento retilíneo uniforme ela cresce linearmente com a aceleração, que agora é constante. Também tem muita história envolvida nisso aqui. Quem descobriu que, por exemplo, a queda livre, ou seja, soltar um objeto com uma certa altura h, aqui. Quem descobriu que essa altura ela variava proporcionalmente ao tempo ao quadrado, quem descobriu isso foi Galileu. E é interessante porque o Galileu também foi quem estudou os pêndulos e usou os pêndulos como relógios, né? Então foi ele que usou pêndulos com o objetivo de servir de relógio justamente para estudar o movimento. Então ele estudava a queda livre através de descidas, de planos inclinados. É por isso que a gente também estuda plano inclinado hoje. Um dos motivos é esse, né? Porque isso daqui freava o movimento e aí os intervalos de tempo que ele podia medir eram maiores para calcular velocidades médias, né? E tempo. Aí ele descobriu que a distância percorrida na queda livre variava com o tempo ao quadrado. Ou seja, que a gente está sujeito a uma aceleração da gravidade constante, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Curiosidade histórica. Eu acho que eu vou deixar a outra aplicação que eu tenho de física para outra aula, porque já encerrou o nosso horário, mas eu vou falar ainda mais disso, né? Porque talvez seja até melhor falar um pouquinho em cada aula e não jogar um monte de coisa de uma vez. Então por hoje eu queria falar um pouco aí sobre a velocidade. Uma outra aula eu falo sobre aceleração, depois também sobre força. A força é muito interessante de pensar. O jeito como Newton construiu o conceito de momento linear
E a força como derivada do momento. Isso é Isso é muito interessante. E eu vou Eu falar vou isso falar numa isso numa próxima próxima aula, aula, tá bom? tá bom? Eu acho Eu acho que se vocês se vocês puderem, eu gostaria que que fosse na quinta-feira. E aí a gente não tem aula amanhã no quarto. Pode ser? Pode ser? Por mim tá tranquilo. Tá bom. Tá bom. Aí eu vou dar aula na segunda, na quinta, na sexta e na segunda. E aí não sei se na quarta também. porque aí Porque aí semana que vem eu vou dar uma lista pra vocês. Talvez esse fim de semana ainda pra vocês começarem logo. E aí na sexta da semana que vem eu não vou dar aula pra vocês terem mais tempo. nem no sábado também. Então eu tô Então eu tô apressando apressando essa semana pra aliviar mais na semana que vem. tá bom? Tá bom? Mais ou menos isso. Então seria os mesmos horários, né? Quinta, sexta e segunda, no caso. É, 9h20. É isso. É isso. Valeu então, pessoal aí pela participação e bom almoço pra vocês. Boa terça-feira. E a gente se vê quinta. quinta.